É, Vamos falar nessa aula 4 a designação da audiência e os prazos para a ocorrência dessa audiência. A lei ela estabelece alguns limites com relação ao prazo para a ocorrência da audiência, nós já citamos, mas eu não poderia deixar de trazer aqui para a gente a fundamentação legal com relação a esse interstício e quais são os casos em que alguns reclamados têm o prazo em dobro. Vamos lá? Essa aula também vai ser breve, é uma aula aí com 4 pontos, dos quais a gente vai apontar, que estão determinados, na verdade, em artigos de lei, e a gente traz daqui para poder você estar ciente, embora assim eu vou dar uma pincelada com relação até à responsabilidade subsidiária, que são aqueles casos em que entes públicos fazem parte de reclamação. A gente sabe que o ente público ele não pode ser reclamado diretamente, porque para que, para que o trabalhador ele tenha acesso direto ao ente público como um empregado, na verdade, não seria nem empregado o termo correto é servidor. Este servidor, ele somente poderá ter um vínculo com o ente público por meio de concurso público. Essa é uma determinação constitucional. Porém, existem alguns casos em que os entes públicos podem responder uma reclamação na seara trabalhista. Tanto é assim que, se você vai fazer uma reclamação, por exemplo, de verbas trabalhistas contra um ente público diretamente, digamos que um município contratou um trabalhador e deixou de pagar algumas verbas, tipo férias, dentre outras, 13º, não pagou. Você não pode nem reclamar na Justiça do Trabalho. Essa reclamação é feita na vara da Fazenda Pública e o nome normalmente o termo usado é ação de cobrança, tá certo? Então, se você tiver algum cliente que vai reclamar verbas de cunho trabalhista contra um ente público diretamente, se não tiver uma empresa privada que esteja intermediando essa relação, tipo a empresa é contratada pelo município que contrata um empregado que de certa forma presta serviço indiretamente ao município. Nesse caso, você demanda contra a empresa e coloca no polo passivo também o ente público, o município, estado ou união, para responder subsidiariamente com base na súmula 331 do TST. Beleza? Mas isso aí realmente é um aspecto para ser tratado numa aula sobre direito processual como um todo. Eu estou dando essa pincelada aqui porque nós vamos falar sobre as questões de prazo em dobro quando o ente público ele está no polo passivo, tá certo? Na verdade, a designação da audiência com processo eletrônico, ela acontece, em regra, no mesmo dia, no mesmo ato de protocolo da ação. A não ser que tenha algum pedido que seja estranho à rotina, à rota normal dos procedimentos da Justiça do Trabalho. Tipo, se você faz agora, por exemplo, nesse período de pandemia, o período que eu estou gravando essa aula, se você faz você protocoliza uma petição inicial, então essa petição inicial, atualmente, ela não está sendo na mesma data designada a audiência. O que acontece é que o sistema simplesmente recebe sua petição e, posteriormente, o secretário, por meio do diretor, a determinação do diretor, do próprio juiz, vai marcar a audiência e notificar o reclamante e reclamado para o comparecimento de uma audiência virtual. E agora, como nós estamos já num momento de retorno aos poucos, pode ser que a audiência seja presencial ou seja híbrida, que é aquela audiência onde ocorre algumas partes ficam à distância e outras, seja entre advogados e clientes, e outras na própria vara do trabalho, certo? Então, como é que ocorre em regra, fora esse período de pandemia? Você protocoliza a petição inicial e naquele mesmo momento que você recebe ali os dados do processo, o número do processo, a vara do processo,
já tem a audiência inicial designada. Em regra, as audiências iniciais elas eram marcadas com a média de 45, 60 dias. Em alguns casos, designava para um período depois, após esse prazo de até 60 dias. Alguns poucos casos, mas a regra era essa. Nesse período de pandemia, como é que acontece? Você protocoliza a ação e o sistema ele não designa audiência por algum comando lá de algum funcionário da internet, é claro, e deve deixar esse comando de não designar imediatamente como acontecia anteriormente. Então, no momento oportuno, depois de avaliado lá o juiz, ele vai dar um despacho determinando se é designada a audiência por videoconferência, com os dados e tal, e você vai receber essa notificação. E nessa mesma notificação, ele já determina, na verdade, inicialmente, o juiz determina que o reclamado seja notificado e que, após a notificação, apresente a sua defesa em 15 dias. É o que tem acontecido na prática, nesse período. O que eu acho salutar, na verdade, eu acho até que essa prática ela vai virar uma regra comum na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque adianta para todo mundo, a não ser que a parte tenha interesse em conciliar. Inclusive, os despachos até dizem, se as partes quiserem conciliar, podem fazer a composição e submeter ao juiz para homologação. Então, você já livra de ter que ir no tribunal. Então, eu acho que, por exemplo, as audiências por videoconferência, na questão do período inicial, da audiência inicial inaugural de conciliação, vai auxiliar muito nesse sentido, porque até a audiência de conciliação, por exemplo, eu acho que ela tem tudo para, a partir de agora, ela se encerrar com a necessidade das partes estarem na audiência ou estarem na sede do tribunal, na vara do trabalho. Isso aí pode ser feito à distância, facilmente. É bom para todo mundo. Mas o que tem acontecido é o juiz marcar, pede para a empresa apresentar a defesa. Depois de apresentada a defesa, aí sim o juiz vai designar uma audiência, se caso tiver matéria de prova a ser produzida. Já pede para que as partes, que o reclamante também se manifeste 10 dias depois e que ambas as partes informem qual tipo de prova que querem produzir. E é assim que está acontecendo. Tá? Mas, depois que esse período de pandemia passar, eu acredito que isso vai continuar porque não existe prejuízo para o processo. Esse procedimento de apresentação de defesa, réplica e depois designar a audiência já de instrução. Isso, na verdade, até funciona de uma forma, eu vejo como positiva, para a celeridade processual, porque o juiz já não tem que gastar aquele tempo com uma data designada para aquela audiência. Então, o juiz, no caso, e as partes vão gastar mais energia com a audiência de instrução, se for o caso, ou se for uma audiência una, que envolve todos os procedimentos num dia só. Beleza? Então, o reclamante, em regra, antes desse período de pandemia, ele já saía notificado da audiência. Quando o advogado protocolizava a petição inicial, o sistema já apresentava uma data de audiência, então o reclamante já era notificado dessa audiência. Então, o que eu fazia? Eu pegava todos os dados e já mandava para o cliente na hora. Protocolizei, mandava o número do processo, data da audiência, tudo. Agora é porque não está acontecendo, mas o correto é fazer isso, com todo aquele procedimento que eu ensinei sobre lá na aula de preparação para a audiência, certo? Quando o Ministério Público do Trabalho estiver no polo passivo, o prazo para responder reclamação dobra, passando a ser, então, de, no mínimo, 10 dias, porque para reclamação de empresa privada são 5 dias no mínimo. Então, estando aí o Ministério Público, esse prazo dobra com fundamento no artigo 180 do CPC, que pode ser utilizado na seara trabalhista conforme a permissividade do artigo 769 da CLT, ok? De igual forma, como eu havia falado no início do nosso vídeo, a União, Estado, Distrito Federal e municípios também gozam dessa prerrogativa de de período dobrado para contestar com base no artigo 183 do CPC, utilizado de forma subsidiária
na seara trabalhista com a permissividade do artigo também 769 da CLT, certo? Lembrando, como eu disse, a gente não pode demandar diretamente contra o município, estado, União, Distrito Federal, se ele for empregador direto na seara trabalhista. Nesse caso, e aí, tipo assim, você tem que ver qual é a verba que você está pleiteando. Tipo, você não pode repleitear de um funcionário público FGTS, porque aí é para trabalhador que tem uma relação de emprego numa empresa privada. Agora, se ele deixou de receber 13º, que é a chamada gratificação natalina pelo serviço público, gratificação natalina, ou deixou de receber férias, aí sim é passível de ação, uma ação de cobrança perante a vara da Fazenda Pública. Do contrário, se existe uma empresa que está intermediando esse trabalho, uma terceirizada que presta serviço para o Estado, para o município e contrata o trabalhador, aí você demanda na Justiça do Trabalho contra esse primeiro reclamado, que é a empresa privada, e subsidiariamente pela inobservância do pagamento correto das verbas trabalhistas com base na súmula 331 do TST, você vai fundamentar ali o pedido e colocar o ente público no polo passivo, que nesse caso tem o prazo dobrado. O prazo mínimo também, ao invés de 5 dias, de 10 dias para a ocorrência da audiência designada, tá bom? Então tá aí, nós encerramos essa nossa aula, uma aula breve, para falar sobre a designação da audiência e dos prazos, tá certo? Até mais. Até a próxima.